Olá, boa tarde a todos e a todas. Quem não for nos ver nesse momento, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje, que é um dia tão importante para nós, né? Não só para nós mulheres, mas para todos nós, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, esse dia, que é um dia de muitas lutas, de muitas guerras já travadas por todos os tempos, nós fomos adquirindo direitos. E esses direitos, cada vez a gente está tentando fazer com que eles continuem existindo e ampliando eles também. Em homenagem ao dia de hoje, nós criamos um projeto, né, que é um projeto que vai ter continuidade, mas hoje nós trazemos, então, neste dia, para a estreia do programa, que se chama Mulheres que Advogam na Saúde. 3 advogadas brilhantes que vão trazer um pouquinho delas, né? Por que elas estão nessa área, o que elas gostam nessa área, e depois nós vamos aprofundar um pouquinho as nossas perguntas, tá? Então, primeiro, eu gostaria de passar a palavra para cada uma delas para dar um oi, e nós já vamos apresentá-las uma por uma. Por favor, começando pela doutora Tamara. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, em especial hoje às mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres. Só vou me apresentar, meu nome é Tamara Campelo, eu sou advogada, eu atuo na área previdenciária há mais de 20 anos, e é um prazer estar aqui, agradeço o convite da doutora Andréia, e agradeço também à ABA pela nossa existência da nossa comissão na pessoa do doutor Tiago e do doutor Ezra. Excelente. A doutora Tamara, então, ela é advogada, radialista, especialista em direito previdenciário e direito civil, coordenadora do GT da Saúde da Pessoa Idosa da Comissão de Direito à Saúde do Rio Grande do Sul, da ABA. Ela é coordenadora também do GT de Previdência e Mulher da Comissão da ABA, da presidente doutora Carla. Ela também é membro da SES, né, da Comissão de Seguridade Social da OAB, uma comissão muito forte, muito importante. Ela é idealizadora do APSC, Associação de Portadores de Sequelas do Covid. Nós vamos conversar um pouquinho depois sobre isso. Agora, então, eu gostaria que se apresentasse para nós um pouquinho, dissesse um olá, a doutora Mariana Diffenteller, por favor. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estreando através da querida colega Andréa, na ABA, recentemente filiada, então ainda conhecendo as colegas, mas muito bem recebida, e querendo contribuir com a saúde da família. Achamos que é importante falarmos sobre isso, porque vimos, né, quando um membro da família fica atingido com problema de saúde, a família inteira, né, repercute. Então, na questão de escolas, crianças em casa, então tem muito tema para ser debatido, eu acho importante trazer a família. Muito obrigada. Perfeito, doutora. Doutora Mariana Diffenteller, ela é advogada, mediadora, conciliadora, professora, ela é facilitadora de práticas restaurativas, psicanalista em formação, especialista em processo civil, pós-graduada em psicologia forense básica e avançada, líder do núcleo jurídico do Instituto do Câncer Infantil, presidente da Comissão Especial de Saúde da OABRS, a qual, gentilmente, ela me convidou agora para ser, ela, né, e a diretoria, me convidaram para ser coordenadora do GT de Direitos Sociais, que é um direito muito importante dentro da saúde que nós vamos desenvolver. Ela também é coordenadora da Comissão de Saúde dentro do IBDFAM, de Saúde da Família dentro do IBDFAM, e moderadora de grupos de estudos de Direito da Saúde na ESA. Agora, a doutora Mariana vai tomar posse na quarta-feira na ABA, né, na nossa Comissão de Direito à Saúde da ABA, e ela vai coordenar o GT de Saúde da Família, que é também muito importante, e ela já trabalha nessa área, vai agregar muito à nossa comissão. Fico muito feliz, a doutora Tamara também faz parte, vamos ter uma colega nova, e já convido todos para a posse, né, que vai ser na quarta-feira, às 17 horas, depois a gente pode passar o link para quem se interessar.
Muito obrigada. Agora vamos falar um pouquinho com a doutora Fernanda Agnoleto, que era minha colega na minha primeira pós-graduação lá em 2015 em Direito Previdenciário. Doutora Fernanda, por favor. É uma honra, né, estar aqui entre mulheres tão poderosas, todas do Rio Grande do Sul. Eu sou a única paulista aqui. E eu fico muito lisonjeada pelo convite, agradeço muito a participação nesse evento e pela doutora Andréa ter lembrado de mim. A doutora Fernanda, ela tem um trabalho muito interessante com relação ao direito médico, né, ao direito da saúde e as crianças com algumas sequelas, alguns problemas, outros que não são doenças, mas também causam alguma divergência, né, no seu jeito de lidar, então precisam de alguns cuidados especiais, e ela trabalha focando nisso, é muito interessante o trabalho dela. Então, deixa eu apresentar. A doutora Fernanda Agnoleto, ela é advogada, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde, pós-graduada em Direitos Sociais, especialista também em Direito Previdenciário. Que bom que a gente se encontrou naquela época, né, doutora? E depois a gente não se separou mais. Especialista em Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela faz um trabalho muito bonito de direito médico nessa área lá em São Paulo. Então, nós vamos começar, então, esse programa, essa edição de hoje, que é a primeira, né, que é a nossa estreia, onde a gente ouviu um pouquinho primeiro das nossas convidadas, e depois a gente vai fazer perguntas específicas dentro da área onde cada uma atua. Agradecemos, então, a ABA, né, Associação Brasileira de Advogados, no nome do Dr. Esdras, e também agradecemos a ABASUL, que o nosso diretor-geral é o Dr. Thiago Kidrick, e a nossa comissão, que é a Comissão de Direito à Saúde, aqui do Rio Grande do Sul, agradece muito a presença de vocês. Então, passamos à primeira pergunta. Eu gostaria que cada uma, a gente vai fazer assim, ó, então vamos passar nessa ordem. Primeiro eu pergunto para a doutora Tamara, depois eu passo para a doutora Mariana e depois para a doutora Fernanda. Eu gostaria de saber como é que iniciou o trabalho nessa área da saúde, de cada uma. Por favor, doutora Tamara. Na verdade, eu comecei com direito previdenciário, eu trabalhava num escritório que atendia um sindicato, então eu fazia o atendimento lá e os primeiros que eu atendi acabaram sendo na área do direito previdenciário com benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, foi bem lá em 99, 2000, aí as pessoas estavam procurando naquela época, como assim, hoje nós temos a Covid, que é o que mais está chamando a atenção, naquela época o pessoal estava procurando benefícios por serem portadores de HIV. Então, naquela época, lá em 2000, a pessoa que era portadora do vírus HIV já tinha direito a uma aposentadoria por invalidez. Hoje já mudou. Hoje só existem comorbidades associadas, porque os tratamentos, e assim esperamos que um dia também aconteça com a pandemia que nós estamos presenciando hoje, os tratamentos são bastante eficazes e as pessoas têm uma sobrevida. Então, não é mais uma sentença de morte, né? Então, ser portador do vírus HIV, como era quando eu comecei. Então, quando eu iniciei, os primeiros casos que eu tive eram, assim, de pedidos de benefício por incapacidade, para que a pessoa não podia trabalhar, por alguma razão. Então, nessa época, no escritório onde eu comecei a trabalhar, a gente atendia isso do sindicato. Então, eu comecei a pegar bastante casos dessa parte. Então, na verdade, eu não atuo muito na saúde, eu atuo mais na falta de saúde, né? Podemos dizer assim, porque quando as pessoas já estão com o problema consolidado e incapacitadas para o trabalho. Então, eu comecei nessa parte, nos últimos 20 anos eu venho atuando na busca de benefícios para quem está sem condições de trabalhar por alguma doença, por alguma sequela, pela já consolidação, quem teve a redução da sua capacidade laboral. Então, comecei nessa parte daí e fiquei na área do direito previdenciário. Perfeito, doutora Tamara, e falou uma coisa muito interessante que as pessoas até procuram bastante no escritório, né, a respeito de, eu tenho tal doença, doutora, eu tenho direito ao benefício. A doutora Tamara comentou que não é o ter a doença que te faz jus ao benefício, e sim se essa doença te incapacita para o trabalho.
Se isso acontecer, sim. Então, se tu ser, né, soro positivo, tu ter HIV e não te incapacitar para o trabalho, não gera o direito ao benefício. Muito bem colocado, doutora Tamara. Doutora Mariana, o que lhe trouxe para essa área? Então, a minha trajetória com saúde começou quando eu tive, aos 18 anos, um câncer. Então, eu comecei a trajetória mais como paciente, né, do que como advogada. Ainda não tinha me formado, já era estudante de direito, mas um episódio marcante na nossa vida, né, e tudo deu certo, assim, me recuperei, operei, fiz plástica, mas foi, assim, uma cirurgia grande, com um pedaço de músculo nas costas, numa idade de bastante afirmação, assim, na juventude. Mas eu sou muito grata, porque o câncer me fez, assim, ver a vida de uma forma muito especial. Diariamente, assim, eu participo, atuo em direito de família, sou aquela advogada que entra dentro da casinha das pessoas, nas suas intimidades, com as suas repercussões cíveis, tamanhas, e dentre elas temos ali essa saúde, né? Então, assim, transplantes, remédios, internações, tanto contencioso como mediação, né? Bastante acordo, negociação. E aí a minha história com a saúde começou assim, então, a partir de ter um problema, de passar, de ser operada, ficar internada, ponto, curativo, aquela coisa, assim, eu pude sentir como que é estar nesse lugar, né, e com isso estar a serviço também, porque é uma forma de eu me curar de uma passagem, então tem um ganho mútuo, né, de estar a serviço de algo que também nos faz bem. Essa é a minha história. Ai, que lindo. E dá para notar isso, sabe, no te conhecer. Eu não te conheço há tantos meses assim, te conheço há uns 9, 10 meses. Já gestamos, né, a nossa amizade. Dá para notar essa força, essa energia positiva, até no tratar, falar dos clientes, dos pacientes, da luta por conseguir, a gente nota essa diferença. Muito obrigada por compartilhar. Eu não tinha esse conhecimento, mas dá para Segunda notar. vez que eu falo. Ele fortalece a pessoa mesmo, né? E faz ver com outros olhos. Com certeza. Doutora Fernanda, por favor. Bom, para mim era totalmente desconhecida essa área. E no curso de pós-graduação, a gente teve um módulo sobre o Sistema Único da Saúde. E aquilo eu já achei muito interessante. E eu sempre gostei da área da saúde. Só que daí teve um elemento chave. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho de autismo, e eu vi que ele precisava de inúmeras terapias, e tudo estava sendo travado pelo plano de saúde, a gente não conseguia ir para pagar, era muito caro. Aquilo me deu umas crises de ansiedade terríveis, né? Porque eu precisava tratar meu filho, a gente tem um espaço curto de tempo do melhor desenvolvimento da criança e não tem condições financeiras para arcar com todas as terapias, então você fica desesperado. E a gente sabe que pelo SUS as coisas são mais demoradas e mais difíceis ainda. Então eu comecei a luta e pesquisar sobre o assunto, não conhecia nenhum advogado especializado aqui na cidade e fui me aprofundando. Então eu comecei a conhecer outras pessoas também com a mesma na mesma situação e ser procurada para entrar contra planos de saúde. Então, o meu filho foi o estopim, né? E eu comecei, sim, em face dos planos de saúde para poder conquistar esse direito, né? Tanto do meu filho quanto das outras crianças com outras comorbidades, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, e foi cada vez mais me aprofundando, e até que eu encontrei a pós-graduação, esperei a hora certa para isso, e agora a gente atua especificamente nessa área. Claro, também tem as demandas de previdência, porque está tudo muito interligado, né? Tem muita coisa assim que a gente trabalha tanto com a saúde, previdência, direitos humanos. Foi assim que eu comecei a trabalhar nessa área. Perfeito, doutora. E uma coisa interessante também dentro do que você falasse,
É que quando a gente pensa assim, eu atuo no direito previdenciário, mas no direito previdenciário eu vejo pessoas que precisam de home care. Aí eu vou ver vou trabalhar com o plano de saúde. Aí o plano de saúde não autoriza algumas coisas, porque tem que ter cláusula aí específica. Aí eu vou ingressar com uma ação. Então a gente acaba fazendo uma especialização em família, uma especialização em civil, uma especialização em direito consumidor. Eu acabei fazendo especializações que às vezes eu não atuo direto naquele direito, mas ele reflete muitas coisas. Quando eu trabalho com erro médico, o erro médico, o direito do consumidor, muitas vezes eu utilizo, no plano de saúde também eu utilizo o meu direito do consumidor. Então, uma coisa acaba levando a outra. Então, tu é advogada de família, mas alguém vai ficar doente, alguém vai ter que deixar alguns dias de trabalhar, alguém pode sofrer um acidente de trabalho. A gente o direito é muito vivo, né? Eu sempre digo que para mim tudo é saúde, mas eu sou suspeita. Então, agora, vamos para a segunda pergunta. Essa já é da área mesmo, doutora Tamara, para você a primeira. Quanto à judicialização da saúde, quais seriam as principais dificuldades ao acesso universal à saúde? Porque nós sabemos que a Previdência, ela tem um sistema contributivo-retributivo. Tu contribui para quando tu precisares, tu ter essa retribuição, essa chancela do Estado. Agora, a assistência social, tu tem que comprovar, né, que tu é hipossuficiente, que tu tem aquela, que para nós a gente sabe que é 1/4 de salário mínimo, que é o considerado pelo Estado, né, como miserabilidade, que te dá direito, tu faz jus. Agora, a saúde que seria universal para todos, por que então que a gente vê essa dificuldade num direito que seria universal? Já começa no conhecimento, né? Muita gente não sabe sequer que tem direito a um benefício. Hoje em dia, assim, nos últimos anos, com as redes sociais, tem facilitado o acesso de muitas pessoas a saber dos seus direitos, né? Mas até um tempo atrás não se tinha, as pessoas sequer sabiam. E o acesso à saúde, as nossas outras convidadas, de repente, podem até falar um pouco mais. Tá tão difícil, tá tão complicado. Nessa noite eu tinha uma amiga que estava entrando em contato comigo, desesperada, perguntando se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar, porque o pai dela precisa de UTI e não tem UTI agora. E eles sequer sabem se é Covid ou não, porque ele mora em Alvorada e fez o teste e faz mais de 4 dias e não veio a resposta ainda. Então, com essa função da Covid, eles não conseguem entrar no hospital para fazer um teste rápido, para ter acesso a ele, não conseguem chegar, não conseguem ter a resposta, e daí faz diferença na central de leitos para saber se ele vai ser direcionado para um leito Covid ou para um leito não Covid. Então, o acesso, ele está, assim, difícil. Agora nós estamos num momento diferente, já tem aquela discussão, né, da judicialização da saúde, né, tem muitos magistrados que entendem que não deve ser feito isso, porque quem teria a competência para determinar a regulação de leitos é a central de leitos, né? Eu já ouvi magistrados se manifestando, assim, em seminários, workshops, dizendo que a fila é única e que seria um meio de furar a fila, né? Essa judicialização. Mas em alguns casos se faz necessário, né? Senão também fica lá muito tempo. Então, o acesso é uma questão, eu acho, do pessoal ter realmente conhecimento dos seus direitos e conseguir chegar a alguém que consiga atender e fazer o pedido, porque muitas vezes a gente sabe, todo mundo aqui que atua no direito previdenciário, as pessoas sabem, fazem o pedido e o INSS nega, né? Aí também o acesso começa já a ser emperrado por entraves que não são nem ainda os judiciais, né? É a análise do INSS, essa aí que a gente verifica, às vezes, por questão de reais, né? Nós temos alguns grupos que os colegas divulgam, às vezes, decisões por causa de R$1, R$2 foi negado o direito a um benefício, né? Esse da assistência social, em que pese ser teoricamente, para todos, assim como a saúde e o direito à assistência social, às vezes, por uma questão burocrática e numérica de pequena monta, a pessoa fica privada do seu direito. Então, eu acho que é uma situação ainda a ser, como nós estamos fazendo, lutando, buscando, mas é complexa ainda, porque existem alguns requisitos do INSS que eles são muito rígidos na análise,
e alguns magistrados ainda veem de uma forma diferente, né? Eu acho que é porque não vivem essa realidade, não conhecem a realidade, a necessidade das pessoas, e daí se atém a números tão pequenos, até os rigores do que está na lei, sem analisar muitas vezes o caso. Claro que tem magistrados que analisam, que vão a fundo na situação, mas muitas vezes a gente se depara com entraves, com barreiras que são meramente burocráticas e legislativas que impedem as pessoas de acessar os seus direitos. Sim, e algumas até por vezes intransponíveis, né, doutora Tamara, como por exemplo uma pessoa que teria direito ao LOAS, né, o PPC, como é vulgarmente chamado de LOAS, mas é a lei que regula, é a LOAS, né, mas teria direito ao BPC por ser entrar na faixa econômica da miserabilidade, ou seja, R$235 por mês. Aí ela pede o benefício, e daí na hora de pedir o benefício, o juiz diz, se não vai ter que pagar a perícia, R$200. Como é que a pessoa vai pagar a perícia de R$200 se ela ganha R$240 para o mês inteiro alimentar a vez ela e um outro, né? Então, tem coisas assim, ou então, por exemplo, quero o laudo para uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, mas a pessoa foi no SUS, o laudo é de um clínico geral que está dando uma fluoxetina ou algum outro remédio por 4, já vi 3 anos, 4 eu não digo, mas 3 anos, enquanto não chamam naquele encaminhamento para o especialista em psiquiatria. A pessoa pode ter qualquer problema mental, porque o clínico ele não é especialista nisso, e dando um certo remédio. Quando a gente chega e pede o benefício, né, judicialmente, porque já perdeu administrativamente. Quando a gente pede judicialmente, diz, traga laudo de especialista, mas é isso que ela está tentando há 3 anos. Então, a gente nota que tem essas barreiras mesmo, que às vezes uma outra clínica que seja mais em conta, de R$50, R$60, para esse no universo que nós estamos tratando, R$60 não tem como acontecer. É a pessoa que trabalha o dia inteiro para comprar o ovo e o cacetinho para fritar à noite e jantar como única refeição, né? A gente tem que ter um olhar melhor. Doutora Mariana, por favor. Exatamente, né? O momento exige essa empatia global, essa cidadania. E a pergunta, então, né, era o que entendo, ou seja, qual é a pergunta mesmo, doutora? Por favor. Quanto à judicialização da saúde, quais seriam as principais dificuldades que a doutora vê com relação ao acesso universal à saúde? Então, me filio que nem a querida Tamara, de que a informação é importante, a educação em saúde elementar, importante ter nas grades curriculares, desde a educação infantil, é um tema transversal na educação, estão nos parâmetros curriculares nacionais. Então, informação, educação. Acho que também a regulação em saúde é um mistério para a maioria dos operadores do direito e da saúde que se interessa por regulação em saúde, diante dessa competência tripartite do Estado, município e União em regular a saúde. Então, é complicado compreender a regulação em saúde, então acho que isso também é um entrave para esse acesso universal. Outro entrave, acho que é o cultural. O cultural, na medida em que a gente não tem a cultura de se prevenir, de se cuidar, a gente trabalha muito na saúde focado na doença, e não na prevenção, né, na hospitalização, não na deshospitalização, na medicação aquela de laboratório, não uma natural. Então, é um paradigma cultural, né, que a gente tem que enfrentar. Então, acho que isso também acaba tornando o acesso e a universalidade da saúde comprometidos por essa nossa incapacidade, talvez, de nos cuidarmos, né, de acharmos que sempre vai ter alguém que deve fazer isso por nós, do que não nós mesmos. E acho que a mediação, né, os métodos autocompositivos, acho que eles também são importantes, porque o processamento, né, das ações, acho que as deontologias também, acho que estão em evidência, porque muita falta de ética também no segmento de saúde, a gente percebe valores superfaturados de contas hospitalares, um medicamento que custa, um iogurte que custa R$19 numa conta de hospital é R$150 o mesmo iogurte, numa fatura. Então, são algumas, assim, questão deontológica, acho importante a gente rever essa deontologia, então, acho que é um outro entrave, a questão ética, então, cultural, de regulação e informação. Então, é isso.
Perfeito. Eu vejo também esse lado, por exemplo, do exercício e da alimentação, que isso aí deveria ser, acredito eu, mais trabalhado na saúde, e não só o medicamento em si. A gente já trabalhar, porque às vezes, por exemplo, a gente vê, não para mim, claro, mas alguém dizer assim para uma outra pessoa: nossa, por que tu tá fazendo ginástica, correndo, tu é tão magrinha? Daí a pessoa diz, mas é por isso que eu estou fazendo. Então a gente tem que perder essa visão. A gente não, mas eu digo o geral, perder essa visão de que o exercício é para emagrecer. A gente tem que botar o corpo a trabalhar, porque o que não trabalha enferruja. E a gente vai notar isso com 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos, quando não quiser mais se levantar da cama. Ou até já tiver, sabe, dor na coluna. Então, muitas coisas seria ter uma mente tranquila. Sei que esse momento é um momento muito difícil, né, para tu conseguir, se tu... Também não dá para a gente não ver, que nem as pessoas dizem, não vê TV que tu vai ficar pior. A gente precisa, eu acredito, né, saber mais ou menos o que está acontecendo, ler. Uma coisa que vocês falaram também, que às vezes a pessoa não tem informação, aproveitar todos esses momentos de lives de pessoas interessantíssimas, trazendo muito, muito conhecimento gratuito, né? Porque antigamente qualquer curso de 1, 2 horas a gente pagava até pouquíssimo tempo atrás, né? 200, 300 reais. Hoje a gente vê seminários, eu já até agora parabenizo a doutora, toda a comissão de especial da saúde da OAB no nome da doutora Mariana, porque ano passado, se vocês não viram, doutora Tamara, doutora Fernanda, todos que vão nos ver e que estão nos vendo agora, gente, que trabalho magnífico essa comissão fez ano passado. E na parte de deontologia, na parte de médica, na parte oftalmológica, eles trouxeram todo tipo de assunto possível. Vale a pena ver, tá gravado. Então, eu sou uma daquelas que, quando a coisa é boa, eu distribuo mesmo, eu repasso o conhecimento. Qual é o nome? Aonde que a gente encontra? Eu acredito que está no YouTube da OAB, né, doutora Mariana? A OAB coloca tudo no mesmo canal. Sim, na OAB e na ESA. Sim. Daí fica tudo lá no mesmo lugar e é sensacional. No passado teve seminários, teve conferência, isso foi genial. Só cresceu. Muito obrigada. Ainda bem que tu faz parte, né, da comissão. É um trabalho coletivo, colaborativo, por isso que é bom. Todo mundo imprime. Com um patamar assim altíssimo de conhecimento, a gente ficava assim, ó, meu Deus, não queria mais que parasse de falar, continua. Que bom, a gente ama esse assunto. Quando a gente gosta, né, é outra coisa. Doutora Fernanda, por favor. Quer que eu repita a pergunta, doutora Fernanda? Não precisa. Então, vamos complementar, né, o que as doutoras comentaram. O que eu sinto bastante de deficiência nesse sentido, acesso universal, é com relação à pressão que os médicos sofrem, tanto do Sistema Único de Saúde, quanto dos planos de saúde. Porque como que eles vão oferecer o melhor para o seu paciente se não tem infraestrutura? Como que vai oferecer um medicamento adequado para aquele caso se os outros medicamentos não funcionam e aí o valor aumenta e a pessoa não pode fazer a compra desse tipo de medicamento? No plano de saúde, a gente sabe que existe uma retaliação dos médicos que solicitam exames mais caros, que solicitam uma medicação mais cara, podendo até ser descredenciados. Então, eu acredito que essa falta faz com que todas as pessoas tenham um impedimento grave no acesso à saúde, né? Tanto na esfera pública, no SUS, com relação a praticamente tudo que é de alto custo, e na esfera particular, diante da pressão por conta da questão econômica, né? Os planos de saúde visam lucro, e aí acaba que o médico credenciado se sente muitas vezes acuado e eles podem até ser convidados a se retirarem desse plano de saúde, se oferecer, se encaminhar para algo mais específico, né, mais interessante para aquele paciente. Então, complementando todas essas questões, tanto culturais, de
que a senhora tem falado, né, sobre a questão do conhecimento, também tem esse entrave com relação à pressão que os médicos sofrem. Vocês estão me vendo? Eu tô? Sim. Voltei. Eu tinha alguma coisa, voltei. Perfeito, doutora. Isso aí também a gente nota. E também a dificuldade, por vezes, né, que a gente necessita de um laudo, e o laudo do médico tem que ter certas características da CID, do carimbo, da assinatura, e tem que ser especialista, e aí, de repente, a pessoa diz assim, se a senhora... o que ele tem que botar, doutora? Não, ele não tem que botar nada, não pode dizer para o médico que ele tem que botar, a gente tem que instruir o cliente, né? A senhora só pergunta assim, eu estou apta para trabalhar? Se ele disser não, a senhora diz, por favor, doutor, coloque então isso no papel. E aí ele traz para você, porque às vezes se chegar dizendo que o senhor tem que botar que eu estou incapacitada, parece que o advogado quer conduzir como é que o médico vai trabalhar, então já causa aquela barreira, né, contra nós. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o cliente ele não entende. Até, por exemplo, se a gente manda por WhatsApp uma mensagem, ele quer mostrar a mensagem no celular para o médico, dizendo, meu advogado mandou fazer isso, ó. Aí fica ruim, parece que o médico já não gosta daquele advogado, sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas tem várias entraves também, por exemplo, da pessoa conseguir o laudo com o especialista, por exemplo, quando a gente quer home care, quando a gente quer os 25% da majoração, que tem que o médico atestar que há necessidade de um terceiro, né, de uma terceira pessoa, porque aquela pessoa não consegue gerir as suas atividades diárias básicas. Então, isso também, às vezes, a pessoa vai lá, junta o dinheirinho, paga, daí o laudo não vem como quer. Aí, doutor, o que eu faço agora? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, mas também é difícil, né? A gente que trabalha nessa área, a gente sabe como essa parte de conseguir um laudo que seja adequado ao que o judiciário quer é complicado. Teve até uma portaria que era, né, que tinha que ser legível, de preferência digitado. Como é que a gente vai dizer isso para o médico? Né? A letra, às vezes, não é muito boa, mas a gente também, né? Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Agora, qual a visão do atual cenário mundial e as perspectivas na área da saúde? Doutora Tamara. Nosso atual cenário mundial é assustador, né? Cada dia está mais difícil, mais assustador. As perspectivas não são favoráveis no momento, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou mencionar uma situação que eu tenho presenciado no escritório e que, em função disso, eu estou tentando construir alguma coisa para o futuro cenário também, que foi, eu comecei a atender muita gente com sequelas da Covid. Muitas pessoas com a situação que já tem alguma nomenclatura, mas não tem CID ainda, aproveitando a história do atestado, que tem que ter o CID. Eu comecei a receber pessoas com sequelas da Covid persistente, Covid permanente, que já deram alguns nomes. Tem um hospital em Paris, que tem o Hospital Foch, ele está com o Covid Rehab. Eles estão fazendo reabilitação de pessoas até que tiveram sintomas leves, tiveram uma Covid bem simples, não precisaram de internação, mas agora estão com sequelas que não passam, já faz 9, 10 meses, e essas sequelas vão desde de pequenas coisas, pequenas, né, não para quem está sentindo, mas assim, a perda do olfato, a perda do paladar, a dificuldade respiratória, cansaço, esforço físico. Não vou nem entrar nas sequelas psiquiátricas, né, que poderia ser a depressão, a ansiedade, pânico, que o pessoal ficou em função da situação. E tem, assim, algumas situações também, já estão estudando infertilidade masculina, perda de memória. Então, o cenário é assustador. Existe a doutora Lívia, da faculdade da USP de São Paulo, que ela está fazendo um estudo também sobre isso, e ela mencionou recentemente que existe uma perda de memória e um déficit de aprendizado muito sério que está sendo relacionado à Covid. Então, ela disse que num futuro não muito distante, nós podemos nos deparar com uma legião de pessoas com problemas de aprendizado, de fixação de memória,
Então, ela disse assim, não é nem muito longe, não é nem muito distante, isso vai acontecer, nós vamos ter muitas pessoas nessa situação. Então, é uma série de fatos, e isso daí começou a refletir daí, então, na minha área de atuação do direito previdenciário, que as pessoas não estavam conseguindo voltar a trabalhar, e ainda não existe um CID para isso. Não tem o CID de quando a pessoa está com a COVID, está com a doença, mas depois ela é dada como curada, o teste está negativo e as pessoas não apresentam condições de retorno. Então, eu tenho um vigilante que não consegue ficar de pé. Ele fica 10 minutos de pé e ele tem enxaqueca, tontura e falta de ar. Então, não existe condições de voltar a trabalhar, e ele teve em janeiro de 2020 isso. E ele na época não se testava, então ele também não tem o teste. Ele tem um atestado que diz que o médico acredita que sejam sequelas. Então, não tem nem o CID da COVID e nem o CID de uma sequela. E casos, assim, bem graves. E isso começou a me preocupar. Eu tenho uma técnica em enfermagem que teve COVID, estava trabalhando, ela trabalha com crianças de 10 meses a 2 anos, e ela disse que quando ela ia levar a medicação, ela tinha acessos de tosse no início. Ela tinha um acesso de tosse no caminho entre o posto da enfermagem e o quarto, e ela chegava a ter vazamentos de urina e ela precisava largar tudo e ir trocar de roupa. Isso com a tosse que ficou depois da Covid. E depois ela começou a ter perda de memória, e ela disse que mesmo ela levando escrito, ela não consegue, às vezes, lembrar a medicação, a dose, a quantidade da medicação destinada àquela criança. Então, ela começou a ter pânico e depressão por conta disso, também sofrendo pressão dos pais, possivelmente também pressão em algumas situações de médicos, como a doutora Fernanda relatou, que para mim essa parte era nova, que não é muito a minha área de atuação. E aí ela começou a jogar essa medicação fora. Então, num pequeno percurso entre o posto da enfermagem e o quarto, ela tinha tudo isso que acontecia, e também não tem um registro, só que ela hoje não consegue trabalhar porque o trabalho dela é esse, e ela não consegue dar conta de levar a medicação. Isso uma série de outros relatos, de outras situações, né, e eu estou em contato com esses estudos da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Foch de Paris. Eu já pedi para eles me enviarem materiais, eles já responderam, nós estamos trocando materiais, e com o objetivo de juntar, desde relatos de pessoas que estão com essa situação, material também médico, pesquisas, e para a gente futuramente ter até um local para criar decisões, para criar material que vai fundamentar processos e mais adiante armazenar também jurisprudência com relação a isso, porque o cenário não é favorável, o cenário na verdade, assustador, fora a síndrome das crianças, que agora aumentaram os casos. Essa Covid persistente, ela ataca mais mulheres, entre 25 e 60 anos, as que têm maiores sequelas são as mulheres, e agora, com esses casos que estão acometendo mais as crianças, existe aquela síndrome inflamatória pós-Covid, que em muitos casos as crianças nem têm os sintomas, só aparece depois. Eu tenho um médico que me passou dados aqui da Santa Casa de Porto Alegre, que já estão aparecendo muitas crianças com essa síndrome inflamatória, e inclusive, assim, ele relatou que esses dias teve um menino de 7 anos que teve vários infartos, seguidos infartos, seria dessa síndrome sistêmica inflamatória pós-Covid. Então, crianças de 7 anos estão tendo infartos relacionados à doença. Tem a síndrome de Bell também, que é uma paralisia facial, que paralisa o olho e a boca, que ela tem semelhança com sequela de AVC, também está relacionada à síndrome pós-Covid. Então, muitas coisas as pessoas têm o problema e depois elas vão descobrir que foi em função de terem tido, já tem anticorpos para Covid, mas de repente nem foram os assintomáticos, né? Então, são coisas assustadoras que eu resolvi começar a catalogar, botar em algum lugar para a gente começar a estudar isso, atentar para isso, porque eu acho que mais adiante vão surgir cada vez mais situações, infelizmente, e a gente tem que ter pelo menos um local onde se encontra esses relatos, esses estudos, para a gente usar também para processo, que daqui a pouco vai aparecer. Então, falando do cenário do futuro, eu comecei a fazer isso, mas infelizmente não é assim uma coisa boa, não estamos
vamos fazer para tentar ajudar essas pessoas, mas o cenário se mostra um tanto quanto assustador, na minha opinião. Perfeito, doutora Tamara. Nós estávamos em Fortaleza, teve uma convenção da OAB, da Mulher Advogada em Fortaleza, início de março. Nós estávamos lá em fevereiro, e metade de fevereiro eu já estava lá, e muita gente falando sobre uma virose muito forte, todo mundo com uma virose. E aí, no início de março, quando nós íamos para Jericoacoara, deu o primeiro caso de Covid em Jericoacoara. Esses tempos eu estava vendo uma pesquisa científica que eles acharam o vírus da Covid em novembro de 2019 na água. Então, esse relato do seu cliente, né, relatar todos os sintomas de ter pego em janeiro, sendo que mesmo só teve do decreto, né, de calamidade, de fechamento, foi 20 de março, aqui para nós, em Porto Alegre. Então, época, a gente não sabe quando começou. Não tinha. Então, vamos ter ainda alguns casos muito interessantes esse seu trabalho, doutora, muito interessante. Doutora Mariana. Interessante mesmo, estava prestando bem atenção e como é importante conversarmos, né? Entendo tendência também, essa reforma psiquiátrica, muito se fala, acredito que estamos aí a psicologia forense, a psicologia jurídica e a reforma psiquiátrica, que já é um assunto, não é antes do Covid, imagina agora atender toda essa demanda sanitária, então é uma tendência, acho tendência também bioética e biodireito, porque justamente quais são os limites, né, das ações, então acho que ainda mais essas questões de genética, pesquisas, acho que também é uma tendência. A outra tendência, acho que é estudar mais filosofia, acho que a gente anda num momento em que a ciência, a gente viu, ela é importantíssima, né, ela trabalha com evidências e hipóteses, mas a gente não perder esse caráter de perguntar, do diálogo, da interrogação, de deixar aberto, né, de não deixar algo ser determinante, isto é assim. Então, acho que a filosofia, ainda mais na área de saúde, é um ramo em aberto e a ser construído através das ontologias, acho bem bacana. Acho que a questão da espiritualidade também, com um momento desse, evidentemente, de tamanha dor e tristeza, afloram alguns outros instintos e formas de conhecimento, né, sensoriais, então, assim, sou bem adepto das PICs, práticas integrativas e complementares, acho que se mostra uma tendência bem importante para atender todas essas situações que a colega há pouco se referia, que vão seguir na sociedade e que vão exigir um aparato multidisciplinar, então, e transversal das áreas, né, então, acho que também a espiritualidade vem com muita força no segmento de saúde, olhando essa saúde, assim, esse bem-estar, né, não é a total ausência de doença, mas aquele bem-estar físico, espiritual, social. Então, nós estamos realmente preocupados, né, nós que trabalhamos na área, mas ao mesmo tempo confiantes de que nós estamos aqui prestando o nosso melhor serviço, nos apresentando, de certa forma, às vezes eu ouço linha de frente, eu digo, mas eu também sou linha de frente, porque eu estou desde o início trabalhando e experimentando, colocando as ideias nas gestões público-privadas, nos espaços, se experimenta, se acerta, se erra. Então, acho que também é uma tendência essa multidisciplinaridade continuar, né? Já é do segmento, já é da natureza do direito médico e da saúde, esse caráter, mas me parece que esse caráter vai contagiar todos os segmentos. Então, acho que essa interação, o que integram as profissões vai ficar mais dinâmico, eu acho que são essas as apostas hoje. Perfeito, doutora Mariana, exatamente. Essa multidisciplinariedade, né, é o que eu acho que vai fazer um tratamento, tanto do que já aconteceu, e prevenir o que ainda não aconteceu. Tem que ser muitas cabeças pensando para a gente conseguir fazer uma coisa mais global, né, mais ampla. Doutora Fernanda, por favor. Bom, eu acredito, né, de todo mal a gente vai conseguir tirar um bem, mas o cenário do momento é um pouco desolador.
Em relação ao mundo, eu acho que na área da saúde, o que existia de frágil quebrou de vez. No nosso país, a gente viu que realmente mais foi impactante em cada estado, e vamos continuar vendo toda essa transformação, infelizmente, para pior, para que a gente possa, como sociedade, povo, verificar o que a gente deve mais cobrar dos governantes. E eu entendo que a área científica é uma das áreas que o povo vai exigir até nas próximas eleições, porque é algo que ficou mesmo para trás de todos os governos anteriores. E eu acredito muito que depois de toda essa turbulência, como agora a gente já vem conquistando no mundo alguns avanços, como, por exemplo, o vírus do HIV, que está quase pronta a vacina, já está em fase de teste. Alguns cânceres também já estão com alguns bons resultados. E eu acredito que essa luta aí para buscar a vacina do Covid vai trazer esses resultados positivos em outras áreas também da saúde. E vai fazer com que o povo exija cada vez mais dos seus governantes, porque agora teve ficou escancarado, né? O que cada país precisa exigir. Então, assim, eu, na verdade, tenho esperanças, apesar de toda essa turbulência que a gente está vivendo, não está fácil. A gente que acompanha a questão das crianças com deficiência, elas estão morrendo aos montes, infelizmente. As crianças com síndrome de Down são uma das mais afetadas, milhares no país já morreram. Pessoas com comorbidades, outras deficiências. Existe uma luta das pessoas com deficiência para conquistar o direito à vacinação prioritariamente, porém ainda não tivemos uma resposta, e é uma gama assim, que precisa de um olhar, um amor, né, dos nossos governantes, para que dê oportunidade de vida. Essas crianças também, por mais que se diga a minoria, elas também têm direito de viver e conviver com seus familiares. E, infelizmente, a gente vai ter muitas mães órfãs, né, dessa situação, principalmente a esses relacionados a síndromes e deficiências. Mas vamos tentar ter um pensamento positivo, e disso tudo, quem sabe, a gente vai ter um avanço científico muito grande e uma curas, né? Curas que podem vir aí para beneficiar toda a população. Eu acredito que essa Covid pegou todo mundo, assim, foi uma coisa inédita, né? A gente não estava, ninguém estava esperando uma coisa assim, mas a gente teve também um congelamento, né, nos investimentos em pesquisas no Brasil, e cortes de investimento, e hoje a gente notou escancaradamente como a pesquisa que o Brasil desenvolve é importante, tanto que aqui dentro, com pouco que trouxeram de fora o insumo, a gente conseguiu produzir inúmeras coisas, né? Então, isso foi uma coisa importante para a gente ter como um aprendizado para o futuro, que o Brasil tem pesquisadores e cientistas maravilhosos. Às vezes eu lendo, todo mundo aqui deve gostar de ler, né? Mas eu lendo esses tempos, a gente tem muitas pesquisas que aqui chegam num nível que não tem mais investimento, não tem mais empresas que queiram investir nisso e ficam paradas. E tem pessoas de fora que vêm aqui ver o que foi produzido, acham legal e levam o projeto. Porque aqui o que falta mesmo é o investimento, porque genialidade a gente tem bastante, graças a Deus. Então, doutora Tamara, eu gostaria que a doutora Tamara, em 2 minutos, fizesse as suas considerações finais sobre o Dia da Mulher, sobre a saúde, sobre tudo. Então,
apanhando tudo que foi dito, eu acho que é bem o que a doutora Fernanda disse, no nosso cenário desolador, apesar de tudo, muita coisa vai ser construída, muita coisa vai ser descoberta e nós vamos conseguir evoluir, porque a capacidade a gente tem, né? Tem aquelas brincadeiras que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Então, não é uma brincadeira sem fundamento, né? Nós temos capacidade e eu acho que disso tudo a gente vai conseguir, no final, desenvolver, assim como foi citado ali a situação do HIV, a doutora Mariana teve um problema que muita gente se assusta, e a história do câncer ela conseguiu superar, tá aí, né? Então eu acho que, como tudo, um dia isso tudo vai passar, mas a gente vai ter que lidar com as sequelas, com o que vai ficar. Mas é um aprendizado, e concordo com a doutora Fernanda, a situação das crianças especiais, que eu já vi as campanhas que estão começando de serem incluídas, né, no grupo prioritário, eu acho muito relevante, muito importante. Então, eu acho que é isso, gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar todas as mulheres, as guerreiras e lutadoras no nosso dia, e agradeço a oportunidade. Perfeito, doutora Tamara. Doutora Mariana, por favor. Obrigada, né? Gostaria de encerrar com uma mensagem de paz, de amor e de confiança. Acho que nós fomos obrigadas a nos reinventarmos, e reinventar as organizações é possível. A gente só vai precisar se esforçar e se concentrar na nossa missão, descobrir qual é a nossa função. Eu penso que o feminino não é uma função necessariamente exercida por uma mulher, como eu gosto de psicologia, psicanálise, a gente que gosta desse estudo sabe que isso é uma função, eventualmente ela até pode ser exercida por um avô, por um pai, por um amigo, enfim, por um professor, não necessariamente por uma mulher. Então, a mulher, ela vem aí, eu gostaria de falar a palavra Gaia, né, Mãe Terra, sagrado feminino, deixar essa mensagem de amor e de carinho para todas as mulheres, né, nossa singularidade, nossas infinitas possibilidades de ser, que se inauguram diariamente, né. Então, com esse sentimento que eu encerro a participação, e muito agradecimento aí. Aba, estão chegando. Que coisa boa, nós que ficamos felizes com essa chegada. Doutora Fernanda, por favor. Bom, eu acredito que nós estamos numa era de revelação, né? Tudo é digital, tudo aparece, então muita coisa que estava escondida vem sendo exposta, e isso vai fazer com que nós passamos por uma outra realidade, uma nova realidade, e a mulher advogada cada vez mais vai ganhar seu espaço, principalmente nessa área da saúde, porque nós somos aquelas que somos o último recurso daquela pessoa que precisa de um tratamento de urgência, que precisa de um ombro para poder explicar os seus problemas, o que vem passando, que não está conseguindo o seu tratamento. E eu acredito que seremos cada vez mais essenciais, e não só nessa área, né, que também foi muito masculinizada, mas outras, principalmente da ciência. Eu tenho uma filha de 15 anos e ano retrasado, eu a levei numa universidade federal aqui, que tem um projeto maravilhoso chamado Pequenas Cientistas, e lá mulheres incríveis apresentaram todas as possibilidades para as meninas de se engajar nessa área da ciência, e lá eu também tive a visão de que temos pessoas incríveis, mas estão indo embora do país, porque aqui a gente não tem possibilidades, né? Não tem recursos. Elas trabalham na NASA, elas trabalham na Rússia, em lugares assim, na Europa, nessa parte que a gente mal ouve falar de meteorologia, e tem que ir embora, porque infelizmente nosso país não tem além da gente não saber, né, o que acontece, como funciona, ainda não tem esse incentivo. Mas eu acredito que a gente vai cada vez mais ganhando espaço com informação, e essa era de revelação, e
essa possibilidade de eu estar aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, podendo conversar com vocês aí do Rio Grande do Sul. Agradeço muito a atenção de todas vocês, fico muito feliz de poder participar desse evento maravilhoso. Ai, que bom! Eu gostaria de agradecer a todas um carinho especial que eu tenho por vocês. São minhas amigas do fundo do coração, as novas, as antigas e as mais antigas. Adoro! E eu agradeço, então, né, a presença de vocês aqui hoje, na estreia do nosso projeto, que é trazer mulheres que advogam na área da saúde. Hoje eu estou aqui apresentando. Amanhã pode ser a doutora Mariana, a doutora Tamara. O importante é a gente trazer. E você que está nos vendo agora, que advoga na área da saúde, mulher, entre em contato com a gente, que se quiser trazer alguma coisa interessante aqui para falar para todo mundo, a gente coloca no ar, a gente faz um trabalho bem bonito. E você também que quer entrar para a aba, né? A gente sempre convida, a gente tem uma comissão da saúde, nós somos separados em GTs, que a saúde ela é vasta, ela é muito grande, então tem lugar para todo mundo trabalhar. É um trabalho voluntário, né? Um trabalho gratuito, que a gente vê a função social do ser humano dentro de um contexto. A gente se sente bem em fazer isso. Então, olha só o sorriso dessas duas pessoas, dessas três que trabalham também desta forma com a saúde. Então, isso só faz bem, isso agrega coisas boas a nós. Eu em nome da Comissão de Direito da Saúde do Rio Grande do Sul, eu agradeço, então, as três convidadas de hoje, foi assim, ó, floriram, né, abrilhantaram a nossa noite, nossa quase noite. Fico muito feliz e que a gente tenha muitos e muitos outros. E doutora Fernanda, se não for eu, vai ser a doutora Tamara ou a doutora Mariana, nós vamos chamá-la de novo para participar de outros projetos que nós temos também em várias áreas aqui, porque esse seu conhecimento na área da PCD, na área de direito médico, direito da saúde, direito previdenciário, vai ser muito utilizado, porque eu sei do carinho também que tu trabalha com essas pessoas. Doutora Tamara, muito obrigada, eu conheço o seu trabalho há muito tempo, muito, acho que a gente fez um curso em 2014, né, juntas, e de lá para cá, é isso que eu falo, quando a alma é boa e o coração é bom, as pessoas se atraem e a vida é um caminho contínuo, assim, sabe? Muito obrigada. Fico muito feliz e até o nosso próximo projeto, o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Amém. Saúde. Boa noite. Boa noite.